comunistas acertaram isso. Que é esse cara aqui? Eu não sei quem é, não. O interessante é que ele previu que o capitalismo ruiria, ele meio que tá ruindo mesmo, né? Mas então... não pelas razões. Peraí. Ó, mandem dinheiro pro Monark, hein? Ó, aqui, ó. Do Marx, né? Por que você acha? Muito bom. Bom argumento. Não pelas razões do Marx. Por outras razões. Por que a gente tá observando esse capitalismo tão ruim, assim? Por que ele tem deteriorado tanto? Capitalismo não é ruim. Não é uma questão de ser bom ou de ser ruim. Ele é um sistema econômico que produz vantagens e desvantagens dependendo de qual classe você faz parte. Tá ligado? Essa é uma boa pergunta. Bom, uma das coisas é a coisa financeira, né? Uma das coisas é a coisa financeira. Bom. Nós comentamos. Então, a sociedade produtiva, né, dono de empresa, comércio e tal, na verdade está sendo a serviço do mercado financeiro. O mercado financeiro é que dita certo. Uma das provas disso é aqueles fundos, né, de investimento que controlam a empresa. Sim, o BlackRock da vida. Isso é uma coisa meio absurda, né? Então você tem, na realidade, todas as grandes empresas do mundo estão na mão de quê? Da BlackRock, daquela outra... Mas com Vanguard. Vanguard, que isso é um absurdo. Sim. É capaz eles falarem que o problema do capitalismo não é a estrutura econômica baseada na exploração do trabalho, mas na atuação de 6 conglomerados que impedem o capitalismo de prosperar verdadeiramente, né? E o que é uma grande bobagem, né? Porque o próprio Lenin, em Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, coloca que a tendência da formação de todo o processo de livre concorrência é a acumulação e a concentração de capitais em monopólios e oligopólios para poder formar essas forças econômicas hegemônicas que vão engolir as outras forças, né? Então o problema não é a empresa que age desse jeito, né? O problema é que o sistema capitalista, baseado na lógica do lucro, na lógica da exploração, tende necessariamente a um processo de acumulação e a um processo de oligopolização do capital. É isso, entendeu? Não tem como escapar disso. Não tem como. Sim, então, esse é um ponto. Deveria ter mais empresários menores. Aí, ó. Porque proporcionalmente uma padaria emprega mais do que uma grande empresa. Não, em número absoluto é óbvio que é grande empresa. Claro. Mas proporcionalmente a padaria acaba empregando mais. Se a gente tivesse uma capilarização mais de investidores e empresários... Uma descentralização, o capitalismo funcionaria melhor. Então... Errado. E se a gente colocasse essa estrutura financeira corrupta que a gente vive hoje e dar o nome dos caras de burgueses? É que burguesia não é só isso, né, Monark? Burguesia é também o setor produtivo, né? Não só o setor do capital financeiro. Porque o capital financeiro especula em cima de alguma coisa. O capital financeiro não especula em cima de nada. Como que ali a produção industrial, como que a estrutura industrial existe e ela enxerga a vantagem em se alinhar ao mercado financeiro. E é o mesmo erro, por exemplo, que o Ciro Gomes dá também, de que existe uma diferenciação de burguesia industrial e burguesia financeira, né? Achar que o problema são os parasitas banqueiros ou a burguesia financeira, e não. Não, o problema não é esse. Toda a burguesia produtiva, né, pode ser, sei lá, a agrícola ou a industrial, está muito bem obrigado com a forma como o capital financeiro está estabelecendo os seus negócios. Muito bem obrigado. E aí a tendência é algumas empresas nesse processo acabarem sendo engolidas por outras empresas, né? Como, por exemplo, a cervejaria de Petrópolis, eu acho que é da Itaipava, que já pediu recuperação judicial e provavelmente vai falir ou vai ser engolida pela Ambev. É isso que vai acontecer. Não seria a mesma coisa que o Marx está falando? Sim, não, mas o Marx é contra a relação de trabalho, de eu pagar Quê? um funcionário, isso é contra. Quê? Ele é contra a relação de trabalho. O Marx é contra... Puta merda. A crítica que o Marx faz é a trabalho alienado. É a forma de exploração do trabalho. Ele é contra o pagamento. Não, definitivamente o professor aí é Unicu. Ele veste Unicu. Ele é Unicu intenso. Nossa, eu vi um negócio em Belém. Acho que era uma faculdade, alguma coisa assim. Estava escrito intenso. Já pediram a parceria da Intenso com a Unicu. Já pediram. Vamos fazer essa ponte, Ele não pensava a sociedade assim. Isso aqui é uma coisa antinatural.
Porque se eu quero fazer uma empresa, vai ter que... Não. O maluco literalmente fundou o socialismo científico, passou mais de 10 anos lendo Capital, passou anos estudando a condição de vida da classe trabalhadora da Inglaterra, da França, da Bélgica, do Canadá 4, estudou a situação do colonialismo, estudou toda a estrutura social produtiva, mas ele não tá pensando em sociedade, não. Não. Quem tá pensando é o papel alumínio aí. Tem que ter alguém que aceite trabalhar comigo. Por isso, tem gente que não tem vocação para ser empresário. Sim, é difícil ser empresário, né? É difícil. Não é questão Não é nem de questão vocação, é fácil. capacidade. E depois, nós vemos que às vezes funcionários ganham mais que o empresário. Nossa, velho. Ó, tu come a maniçoba sem cozinhar por uma semana, fica assim. Fica desse jeito, entendeu? Tu come a maniçoba sem cozinhar por uma semana, o teu cérebro sai pelo ouvido. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Você imagina um empresário, um pequeno empresário, por exemplo, abrir uma oficina mecânica. E um Um pequeno empresário abriu uma oficina mecânica. alto funcionário de empresa, esse alto funcionário de empresa ganha mais do que esse dono de mecânica. Uhum. Ele tá comparando uma oficina mecânica de bairro com o Itaú. Muito bom. Não, realmente, parece uma boa comparação. Você pegar duas áreas produtivas completamente distintas e comparar o salário uma da outra. Vai tomar no... Só que para o Marx, esse dono de mecânica é o explorador. E outro que ganha mais... Isso, exatamente. Tá lá no Capital, ó. O Marx escreveu: o seu Armando da mecânica Simasturbo é o verdadeiro burguês. É o verdadeiro burguês. Tá lá. Tá lá no Capital, tá lá no Manifesto, tá lá. Não, gente, o Marx não fala isso em nenhum momento, tá? O Marx, né, por pensar a sociedade, né, ele tem a dimensão de que o dono de um pequeno negócio, de um pequeno burguês, ele é dono de um pedacinho de meio de produção, né? Ele é dono de uma coisinha ali. Só que a tendência do desenvolvimento do capitalismo é esse tipo de serviço ser absorvido por outras iniciativas, por outras empresas que vão ter auxílio do Estado burguês para desenvolver sua produção, sua compra de peças, seu barateamento. Ele é o explorado. Uhum. Porque na visão do Marx, aquele que trabalha em favor de alguém que é dono está sempre explorado. Pode crer. E aquele que é o dono está sempre explorando a mão de obra de alguém. Ora, Nossa, é uma lógica muito limitada, né? É uma lógica muito limitada porque você perde de vista completamente a escala, você perde completamente de vista o próprio elemento, né? É a transferência do que o próprio Hegel falava, né? Do elemento qualitativo para o elemento quantitativo. Não tem a ver com qualidade, não tem a ver com o aspecto moral do trabalho. Tem a ver com o fato de como esse trabalho produz valor, de como esse trabalho está inserido dentro de uma lógica econômica geral e como esse valor ele é produzido e como ele é readquirido pela própria sociedade. E aí que o burguês entra, né? Ele, por ter uma quantidade de trabalho abstrato, ele por ele ter uma quantidade de controle de mão de obra, de controle de recurso muito maior, ele consegue se estabelecer de forma dominante sobre outros pequenos capitalistas, pequenos burgueses, enfim. se eu sou dono de uma pequena oficina, uma pequena metalurgia, eu estou explorando meus empregados. Dono de uma pequena metalurgia? O que é? É o aço pocket? É isso? Mesmo ganhando menos do que outro que é empregado. Então, essa crítica... Gente, pequena metalurgia. O que é uma pequena metalurgia? O que é uma pequena metalurgia? Tu vai voltar a ser um ferreiro medieval? É isso? dele valia a qualquer tipo de pessoa que contratou. Não importa Qualquer o seu tipo. tamanho da sua empresa. Não importa. Entendi. É uma visão delirante, né? Entendi. Ah, entendi. A dele é delirante. Sim, só que... Quando os... E a cidade de Pará mentiu pra mim, ó. Porque aqui tá escrito: o Brega cura onde dói. Até agora o Brega não me curou dessa dor. Os comunistas falam, né, a visão de Marx, eles falam: a burguesia tá impedindo você de tá explorando as pessoas, tal. Aí você pega e olha pra essas Black Rock da vida, todo mundo e explorando todo mundo, você fala assim: talvez o comunista tenha razão, pô. Talvez realmente exista uma burguesia que... Talvez. Eu adoro esse talvez. Talvez exista essa exploração, né? Talvez os acionistas da Petrobras tenham embolsado mais de 100 bilhões de reais e a empresa tem sido completamente depenada e destruída. Talvez a gente tenha conglomerados educacionais que lucram valores astronômicos enquanto as suas universidades privadas, escolas privadas, materiais didáticos são uma porcaria. Talvez a gente tenha uma companhia como a Vale que lucra
bilhões de dólares com extração mineral e ao mesmo tempo não faz vigilância de barragem e aí o estouro da barragem destrói as comunidades do entorno e a Vale reclama que tem que pagar indenização. Talvez o burguês explore um trabalhador vindo da Bahia que foi aliciado para trabalhar numa vinícola e tem que ir lá trabalhar em condições de escravidão, enquanto a empresa, além de ter recorde de faturamento durante o ano em que esses trabalhadores estiveram trabalhando lá, a justiça burguesa ainda se encarrega de, no processo da empresa, dar para esses funcionários uma indenização de 10 mil reais. Qual que é o recado que fica? A escravidão compensa. Não, talvez exista uma burguesia que explore, né? Talvez. Só talvez, viu, gente? Só talvez. Que tá explorando Não, eu não tô negando capital. a exploração do quem é dono da empresa. Existe essa exploração. O problema é que o Marx via que todo proprietário era um explorador. Mentira. Então ele via conceitualmente que não poderia existir uma empresa com funcionário. O cara tá querendo comparar a empresa, a grande burguesia, com a mercearia do seu José. Propriedade privada. Ou propriedade privada de qualquer sorte. Podia ser assim, dono Qualquer. de uma mesa, de uma coisa, mas não uma propriedade que seria voltada para o lucro. Isso não poderia ter. Pode crer. Sim, essa é a ideia. Enquanto nós estamos criticando que alguns, não a instituição da propriedade, seja per si errada. É lógico que essa... A instituição da propriedade privada dos meios de produção é o que faz com que haja necessariamente um processo de acumulação de capital por parte das burguesias, da nobreza capitalista, um processo de acumulação de capital que vai se fazer de formas diferentes em países diferentes, mas que vai sempre acabar levando a classe trabalhadora a um processo de pauperização, de empobrecimento e de obrigatoriedade em ter que vender a sua força de trabalho. Porque esse é o ponto central do Marx. O capitalismo é o sistema produtivo que faz com que tudo seja transformado em mercadoria. Tudo. Até as relações sociais são transformadas em mercadoria. Inclusive, a força de trabalho é a mercadoria mais básica que tem. Por isso que, inclusive, o Marx começa o Capital, o capítulo 1, pela mercadoria. Porque a mercadoria é a unidade básica, é a unidade central de todo o funcionamento do capitalismo. Porque até o trabalhador é uma mercadoria. Porque ele é obrigado a vender a sua força de trabalho. E ao vender a sua força de trabalho, ao se mercantilizar, ele mesmo se torna objeto desse processo e aliena-se do fruto do seu trabalho quando esse fruto do trabalho é retirado dele mesmo no processo produtivo. Tá ligado? É isso. BlackRock e outras tão erradas. É lógico que tem o problema é a centralização de poder. A centralização. Deles, né? E óbvio que tem proprietário que explora a mão de obra e não deveria estar explorando. Eu estou falando explorando no sentido negativo. Sim. Explorando no sentido negativo. Qual que é a exploração no sentido positivo? Queria entender. O problema do Marx é que ele generalizou. Todo proprietário é malvado e tal. E nós ele falou isso. Todo proprietário é malvado. Ele escreveu isso. Estamos discutindo essa. Eu era a caneta. Essa estrutura, esse modelo de capitalista é errado, tem gente que explora, não deveria ter o mercado financeiro dessa forma. São raciocínios diferentes, né? O Marx era contra o dinheiro depois, ele falava... Que pariu, velho. Marx era contra o dinheiro. Nossa, Marx era contra o dinheiro. Não tá escrito isso em nenhum lugar. Marx é contra o dinheiro. Não tá escrito em nenhum lugar. O dinheiro é o intermediador das trocas de mercadorias que existem. Ele é o intermediador. Ele é a mercadoria suprema. Tá ligado? Ele é esse intermédio. E é isso. Existe dinheiro em qualquer tipo de relação de troca, que é o estabelecido como ponto comum. É contra o dinheiro. Pelo amor de Deus. Vai ser abolido o dinheiro também. Isso. O que não faz sentido, né? O dinheiro é só uma ferramenta, é uma moeda para você saber... Em vez de a gente fazer escambo, a gente usa o dinheiro, né? Sim, é uma digitalização do valor econômico das coisas, né? De certa forma. Entendi. Não é a digitalização do valor econômico das coisas, é a digitalização do valor do trabalho. O dinheiro torna-se a mercadoria que você recebe a partir do momento em que você, a partir do seu trabalho, produz esse valor. É isso. O dinheiro é esse intermediador. Até onde eu entendi, né? É isso. Tamo aí. Esse é o problema, na verdade, que os comunistas eles acertam na crítica, velho. E aí é difícil... Como que a gente constrói uma solução, um argumento que seja melhor que o deles, né? Como que a gente consegue entender essa realidade assim, ó... Este mundo, esse capitalismo que a gente vive...
Ele é um jogo com... Inclusive, essa própria ideia do fetichismo, né, que é a ideia do fetichismo da mercadoria, é uma ideia que perpassa também as relações sociais. Esse é um ponto fundamental do Marx. É uma ideia central. O fetichismo ele também está constituído em todas as relações sociais e não só no valor aparente que uma mercadoria existe. Todas as relações sociais são intermediadas pelo processo criado a partir da mercantilização da sociedade. É isso. Comprado, the system is rigged, você não tem liberdade de verdade, não existe aquele sonho americano de construa a sua vida que você vai vencer. A verdade é que se os caras quiserem que você vença, você vence. Se os caras não quiserem que você vença, você perde. E é isso. Não existe isso de escolher vencer ou não. Né? Não existe isso. Você não tem o destino da sua vida realmente nas suas mãos. Como que a gente apresenta uma solução para esse sistema que seja uma solução que soe melhor nos ouvidos das pessoas? Soe melhor nos ouvidos. Perceba, gente, não tem que ser melhor, tem que soar melhor no ouvido das pessoas. Do que o comunismo. Porque o comunismo pega esse problema e apresenta uma solução que convence muita gente. Qual seria essa outra solução? Só solução? uma sugestão. Lê o livro do Jonathan Goldberg, Fascismo de Esquerda. Você vai adorar. Fascismo de esquerda. Puta que pariu, velho. Beleza. Porque ele critica justamente o capitalismo americano. Entendi. Como que é? Fascismo de esquerda. Jonathan Goldberg. Livro excelente. Sempre recomendo para todo mundo. Pô, e é engraçado. Eu acho que eu vi uma propaganda desse professor aí, na internet. Não lembro onde é que foi. Vendendo aula magna. Como é que é? Masterclass sobre marxismo. Pô, eu vou começar a vender masterclass também, pô. Vou começar a vender masterclass de marxismo também. Muito fácil ganhar dinheiro. Você vai gostar porque ele fez um raciocínio parecido com o seu, hein? Puta, então deve ser, ó. Então, primeiro, não, porque tem uns aí que são ingênuos, né? Masterclass na Unicu, exatamente. Não, tá tudo bom, o capitalismo tá certo ter monopólio, tá certo ter grandes... Não, a gente tem que criticar, isso aí tá errado. Temos que criticar. Porém, nós não podemos dar a solução marxista, nós temos que dar a solução que nós queremos pequenos comércios, pequenas empresas. Essa é a brisa, essa galera toda acha que tá no século XVIII, na terra dos pequenos produtores. É uma coisa que até o Roncalha falou bastante lá no Flow, o Elias também já falou. A galera tá presa no século XVIII. Acha que o processo de criação, de movimentação do capital da época do Adam Smith é o mesmo que de hoje. Não é, pô, não é. No final do século XIX a gente já tem um processo de monopolização, de oligopolização do capital industrial, do capital comercial, virando capital financeiro, o capital bancário virando capital financeiro. Não existe mais isso, pelo amor de Deus. Temos que defender a propriedade. Eles querem neofeudalismo, né? Esses monopólios, esses grandes sistemas financeiros. Mais ou menos no debate que nós estamos fazendo. Então a gente não pode dizer que está certo. Não podemos dizer que está certo a BlackRock, nem o sistema financeiro, nem a moeda fiduciária. Nós temos que criticar isso. Nesse ponto, os anarcocapitalistas fazem uma crítica bem ácida a isso. Está certo que tem uma solução errada ao anarcocapitalismo, mas a crítica deles está certa. Criticar e oferecer, em troca, uma mudança no sistema financeiro, moeda lastreada em ouro ou prata, estimular o Bitcoin. Meu Deus. Ou um outro sistema paralelo ao BID e ao Fed, ser contra monopólios, contra grandes empresas, defender o pequeno comércio e as pequenas empresas. Mas o professor aí acha que tá trocando ideia com o Adam Smith, velho. Esse é o certo. Sim, mas aí você apresenta o ideal, qual seria o ideal que acontecesse. Vai, Monark agora vai dar uma surra de materialismo histórico. Olha o nível que a gente chegou. O problema é apresentar uma solução para o processo de como a gente chega lá. Porque os comunistas, eles apresentam um processo revolucionário. Eles falam, vamos matar todo mundo. Foi, exatamente. O Marx, inclusive, estreou, né? Ele fez uma pontinha ali no Rambo 4. Exatamente. E os proletários vão chegar no poder. Exato, é pela força que a gente faz essa mudança que todo mundo acha que precisa. Olha, é importante a gente salientar e entender que todos os processos revolucionários aconteceram com violência exatamente porque todo o sistema econômico da burguesia, todo o sistema capitalista
foi imposto também com violência. O que são os cercamentos na Inglaterra que expulsam os camponeses das terras comunais? O que é o processo de concentração latifundiária que acontece no Brasil e que mantém o Brasil com o latifúndio funcionando para o sistema capitalista mundial? O que é o processo do golpe de Estado de 2019 na Bolívia, que o Elon Musk faz piadinha no Twitter, dizendo que vai dar golpe em quem precisar dar golpe? O que é esse processo se não violência? Essa é a questão que essa galera não consegue entender. Eu acho que é mau caratismo mesmo. O capitalismo é um sistema econômico que foi imposto de cima para baixo com muita violência. Muita violência. Você quer algo mais violento do que, por exemplo, a situação daqueles trabalhadores que a gente viu no TikTok e saiu no último vídeo do canal, sabe? Trabalhadores do campo que trabalham todos os dias e não tem nada para aproveitar. Você quer algo mais violento que isso? Mas que pariu, né, Só que eles querem fazer a força e colocar soluções. Não é questão de querer fazer a força, não é sobre querer fazer a força. É a gente entender que as dimensões sociais, econômicas e materiais acabam necessariamente indo por um caminho de realização para cumprir a vontade soberana do povo. A gente entende isso. Da mesma forma como o capitalismo se constituiu a partir da violência, a classe trabalhadora não vai conseguir tomar o controle do Estado, da estrutura produtiva, e a burguesia vai deixar, vai ter um acordo. Não, é colonização, pô, tranquilo, nada a ver, de boa. Pô, o que é a colonização, entendeu? A colonização da América Latina, da África, da Ásia, senão um processo de extrema violência, extrema exploração. Que são impraticáveis, já foram tentados e não deram certos. O problema é que pra gente vencer esses caras, a gente precisa apresentar não só o ideal de ser, que é uma descentralização do poder do capital e do poder político, que seria realmente uma solução. Um feudalismo, né? Mas também apresentar como que a gente chega lá. Quais são os mecanismos materiais, os processos físicos que a gente precisa alcançar para atingir essa mudança. Porque dentro desse sistema que é todo comprado, foi também comprado, foi retirado da sociedade que quer mudança as ferramentas de fazê-la. Como que você muda alguma coisa hoje em dia? Você não consegue. Pô, é isso, né? Mecanismos materiais. Até o monarca se ligou. Consegue concorrer para em algum grau, sei lá, né? Nada é difícil. Criar partido não dá, é difícil. Se você protesta e começa a ganhar poder político, você é bem-vindo ao capitalismo. Preso, perseguido politicamente. Porra, da onde... Como que é? Dá até vontade de ter uma revolução, cara. Dá vontade. O que ele provavelmente quer é uma revolução conservadora. É isso. É uma revolução conservadora. O desenvolvimento das forças produtivas e a manutenção da ordem social. Tem alguns lugares na história que fizeram isso. Tá ligado? Tem alguns lugares na história que fizeram isso. Nos anos 20, anos 30, ali na Europa, tá ligado? Portugal, Espanha, Alemanha, Itália. Tá ligado? Revolução não comunista. Mas uma revolução. Se a gente pudesse assumir o controle do Estado, a gente poria um monte de leis proibindo monopólios, grandes empresas, diminuindo imposto. As pessoas precisam entender. Que a lei mais forte que existe é a lei da força. Dá um outro exemplo. Na cidade de Jaguaruana, no interior do Ceará, uma antiga fazenda de criação de camarão faliu há 10 anos atrás. E 70 famílias ocuparam aquele território faz mais ou menos uns 2 meses. Agora foi expedido um mandado de reintegração de posse para tirar aquelas famílias daquele território que estava desutilizado, que estava degradado e que não estava cumprindo a função social da terra, que é previsto em Constituição. As pessoas precisam entender que a lei tá aí. Mas é contra a lei. Gente, a lei, quem faz a lei é a classe dominante de cada tempo. A lei ela não é um aparato voador, ela não é um aparato ideológico que paira pelos ares. Ela não é um aparato de regras que veio do nada pro nada. Quem faz a lei dos cercamentos é a nobreza capitalista. É a nobreza que tá no parlamento. Porra! É a lei da sociedade burguesa. A gente não vive no Estado democrático de direito. A gente vive no Estado democrático. A gente vive no Estado, né, nem democrático, no Estado sob o direito burguês. Porra. Pelo amor de Deus. Favorecendo o pequeno comércio. Seria ótimo. O problema como acabou, chega né? nessa estrutura... Não tem mais o que falar. Conseguir mudar as leis. Não tem mais o que falar. Como que a gente mantém essa estrutura para que essas leis não sejam regredidas novamente? Porque a gente conversou no começo dessa conversa sobre o processo de transformação do dólar
E eles acham, né, e tem muito esse elemento conspirativo, né, de que a acumulação do monopólio, do oligopólio, tudo isso é, na verdade, um grande plano mundial de controle global. Mano, bobagem, velho. Isso é uma besteira, isso é um processo de tendência de acumulação de capital que acontece ao longo do desenvolvimento das forças produtivas. A tendência ao monopólio e à oligopolização. Vocês podem ver, hoje em dia, cada vez menos empresas controlam cada vez mais setores da economia nacional e internacional também. De uma moeda lastrada no ouro para ser uma moeda fiduciária. Isso aconteceu na sociedade americana, que já tinham as ideias certas de descentralização do sistema bancário, mas eles não tiveram uma construção de sociedade forte o suficiente para resistir às tentações das mudanças desses agentes externos que querem controlar e centralizar o poder. Então, se nem os americanos conseguiram, Nossa como que a Senhora. gente cria essa estrutura de poder que mantenha as instituições do jeito que a gente acha que é Não produtivo? tem jeito, né? Nossa, o que nós voltamos àquela velha questão, somos em minoria. Não tem jeito, né, cara? Somos muito Já fracos. pensou em comprar um bunker, velho? Às vezes dá vontade de ir para um lugar Não afastado, interiorzão, né? Compra um banco. Percebe que não tem mais nada para contribuir, né? Percebe que esse monte de pataquada, esse monte de mentira não é sustentável e dá vontade de ir pro interior mesmo, né? Ir pra Virgínia. Exatamente. Bunker, uma horta ali, você Uma horta planta ali, maconha acabou. pra caramba lá. Não, aí não. Né? Eu tô fora. Não, aí você deixa só pra mim, você não precisa fumar. Tô fora. Eu planto lá um vinhedo, que eu adoro vinho, ou faço cerveja. Cria galinha. E isso aí, porque olha, a Nossa. sociedade Então é isso, eles querem voltar pro feudalismo. É isso, bem legal. realmente tá... Tanto é que tá tendo um movimento muito Ó, quando tiver a Revolução Brasileira, quando tiver, a gente vai fretar um avião, fretar um navio, falar pra todos os traidores da classe, falar pra todos os burgueses, todos os ideólogos, falar, ó, seguinte, a hora de ir embora é agora. Quer ir embora? Quer ir embora? Vai. É agora. Quer ir embora? Tu quer ir embora? Vai embora. Agora. A hora é agora. Vai ter propriedade expropriada. A gente pode até fazer igual a Revolução Cubana. Pode até indenizar os proprietários. Porque quando eles fizeram a reforma agrária, eles propuseram indenizar os proprietários. Tá ligado? Não precisa nem ser coletivização forçada. Pode até ser indenizada. Mas vai falar assim, ó. Bora. Quer ir embora? Vai embora agora. Porque se não for, vai quebrar pedra no gulag. Construindo ferrovia. Né? É isso aí. forte de gente que some, né? Tá comprando sítio e vai viver no... Não tem aquele sobrevivência. Pô, eu apoio. Sim. Você nunca ouviu um deles aí pra Tem que conversar? convidar. Aquele pessoal cara, como é que é o eu nome preciso daquele contatos lá? Um deles, que o é... Júlio Lobo, né? É ele, como é que chama? Super, parece muito simpático. O Júlio muito Lobo é articulado. um dos sobrevivencialistas, assim. Eu não sei se é ele que você tá falando. Boa ideia. também não sei, Eu sou favorável a eles irem embora também. Esse aí não, mas seria uma conversa interessante. Eu tenho uma vontade, mano, de ter uma casa autossustentável com um bunker Tem gente antinuclear. que fala aí, que fala, não, meu... Uma casa autossustentável com um bunker antinuclear. É tipo uma vila agroecológica dos Novos Baianos e embaixo dela tem um abrigo antibomba do concreto. O sonho é ter um sítio sumir, porque isso aqui vai tudo pro brejo, vai tudo corrompido. Então vai! Sabe que eu ainda tenho esperança Vai! que a gente não vai pro brejo? Mesmo sabendo que não existe uma solução política pelo estado Sim, atual das entendi. coisas. Não, é possível que não vá. É que eu sou meio pessimista. Mas é possível que tenha uma melhor, não. Por que que não teria É possível que não vai, é possível que tenha uma melhora, né? O famoso nenhum nem outro, um abraço. melhor? Sempre ser que melhorou, tenha. né? Pode ser que tenha, não é assim também que o mundo vai acabar amanhã. Pode ser que tenha uma melhora. A tecnologia- É difícil de ver, mas pode ser que tenha uma melhora. Não é impossível. Fala do Não chat é- GPT, não é vai. contra as leis Da realidade, da né? realidade vir uma melhora. Não é mesmo. A internet veio para melhor. Ué. O que o Brasil seria sem internet hoje? Será que o Brasil já não teria virado uma Venezuela? Meu Deus, porque gente, notícia de última hora, tá? Na Venezuela não tem internet. Em toda a América do Sul tem internet, menos na Venezuela. Não, na Venezuela, gente, não tem internet. Não tem. Acontece alguma coisa ali, sabe, que não tem. Pô, gente, pelo amor de Deus, sabe, ficar falando que ai, América do Sul, acha que a Venezuela é socialista. Não, tá as ideias. Provável, não sei. Provável. Não sabemos. Sim. Será que muitas pessoas que acordaram estariam ainda dormindo? Pô, era melhor que elas voltassem a dormir, viu? Era melhor. É aquele meme do...
É aquele meme do dominó caindo, tá ligado? E aí tá tipo o cara dando um totozinho no dominózinho de baixo que tá escrito instala o zap aqui pro vô. E aí o blocão gigante no final é preso por terrorismo. É isso. É isso. Estariam ainda presas em ideias antigas, com visões erradas, e só não acordaram por causa da internet. Então a internet é uma coisa positiva. E exatamente. Socorro, velho. Pelo amor de Deus. Não dá. Tem coisas que não dá. Não dá. Simplesmente impossível. Sou favorável. Pega e vai pra casinha. Pega e vai pro interior. Se muda. Faz esse favor. Por favor.